Tô cansado de servir a igreja. Meu Deus, vamos entender o que a palavra de Deus fala sobre esse assunto, sobre o servir a Deus, servir o corpo de Cristo? Bora lá comigo? É um tema muito, mas muito gostoso. Eu te convido a assistir até o final e a compartilhar, comentar, que vai ser muito bom. Tá bom, queridos? Vamos lá! Glória a Deus, meu irmão. Maravilhoso poder estar aqui mais uma vez com a nossa Bíblia aberta, com a palavra de Deus sendo iluminada a cada dia em que nos aprofundamos mais nas Escrituras Sagradas. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por esse momento, por essa graça que o Senhor nos dá, por essa liberdade que o Senhor nos deu de ler a Tua Palavra, de entender e ainda poder gravar e que essa mensagem, Senhor, seja multiplicada no coração dos irmãos para que eles possam entender, que possam servir ao Senhor com muita alegria, entendendo, Senhor, o que a Tua Palavra fala a respeito desse assunto tão importante e relevante. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Vamos comigo, quero te convidar a abrir a palavra do Senhor. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1, fala assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então, meu irmão, é um texto muito lindo. Ele se dá um pouco antes de Jesus realizar a ceia. E é uma das últimas palavras, ensinamentos e até mesmo exortação na vida dos discípulos. Foi algo aqui que o Senhor estava falando para os seus discípulos, porém, sem sombra de dúvida, se estende a nós, se estende a mim, se estende a você. E eu quero, em nome de Jesus, nesse momento, trazer algo muito importante para os nossos dias, para o teu coração. Primeiro ponto, Jesus ele se denomina a videira verdadeira. Por quê? Nós precisamos entender que Israel era considerada essa videira. A videira é uma planta que o seu fruto é a uva. Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer uma videira, mas a videira ela é uma planta muito linda, né? É colocado em parreiras. As uvas elas ficam estendidas no alto para que os seus cachos de uvas eles possam ficar suspensos. Então logo, se não tiver esse cuidado com a videira, os ramos eles ficarão jogados ao chão e automaticamente terá muito problema na fruta, não será uma fruta saudável. Israel no Antigo Testamento ele é considerado como essa videira. Uma videira que dá muito fruto seria uma planta muito especial para o Senhor. Inclusive na moeda israelitas, né, no tempo de Macabeus, a moeda ela vinha com essa videira estampada na face dela. Lá em Jeremias capítulo 2, versículo 21, ele vai falar assim, Jeremias 2, 21. Jeremias está falando a respeito de Israel. Eu a plantei como uma videira seleta, como uma videira verdadeira, como uma videira especial. Deus falando a respeito de Israel. De semente absolutamente pura. Deus
escolheu Israel para ser o seu povo, uma semente pura, uma semente que não deveria ter contaminação com outros povos, com outros deuses. Aí Jeremias fala assim: como então, contra mim, que é contra Deus, você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Por quê que você se tornou essa videira tão ruim, com frutos tão ruins, tão difícil de lidar, tão selvagem, tão perigosa, tão ácida, sendo que Deus queria o tempo todo que fosse uma fruta saudável? Então, aí Jesus ele começa esse texto falando Israel, querendo dizer assim, que Israel era uma videira, mas eu sou a videira verdadeira. Jesus está falando o quê? Eu sou o cerne, eu sou o original, eu sou aquilo que tem de melhor, eu sou. E todo ramo que crescer em mim dará bons frutos. Então, irmãos, é muito importante entender isso, que Jesus ele é essa videira, não é o X, não é o Y, não é o fulano, não é o beltrano. Jesus, ele é a videira verdadeira. E os seus ramos somos nós, eu e você. Então esse é o primeiro ponto, explicando para os irmãos por que Jesus se denomina como a videira verdadeira. O segundo ponto que eu quero tratar, irmãos, é que esse texto, até o versículo 3, está tratando a respeito de 3 tipos de pessoa. Mas como assim? Eu sempre entendi que era apenas 2 classes de pessoas, aquelas que vão para o céu e aquelas que vão para o inferno. Irmãos, mas tem algo muito interessante nesse texto, muito bom, e eu quero que meus irmãos, vocês, entendam. Vamos lá, no versículo 1, fala assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Agora o versículo 2: todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Então, irmãos, aqueles que estão nele e não dão fruto, é um tipo de pessoa. Está em Cristo, mas não dá fruto algum. Então nós vimos aqui essa primeira classe de pessoas. Meu Deus, que absurdo! Parece que a igreja está cheia. A igreja de Jesus Cristo está cheia dessas pessoas que estão em Jesus, que creem em Jesus, que conhecem a sua palavra, que de certa forma buscam ao Senhor, mas não estão dando fruto. Olha só. Segunda classe de pessoas, aqueles que estão no Senhor Jesus e dão frutos. Parte B do versículo 2 fala assim: e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então essa é a segunda classe de pessoas. E a terceira classe de pessoas são aqueles que não permaneceram em Cristo. Esses, lá no versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Agora no versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então essa é a terceira classe de pessoas, aqueles que não permanecem no Senhor, aqueles que rejeitam, aqueles que vão apostatar a sua fé, ou aqueles que na verdade nem entenderam o Evangelho. Esses vão ser cortados, lançados fora, esses serão lançados no inferno. Para esses não tem mais solução. Então, meu irmão, esses 3 tipos de pessoas, eu quero agora explanar cada um para você. Então hoje nós vamos ficar até aqui, porque quinta-feira nós vamos dar continuidade a respeito desse assunto tão importante. Nós vamos entender por que a nossa igreja está tão cheia e poucos são aqueles que dão frutos, poucos são aqueles que ainda querem servir ao Senhor. Muitos são aqueles que estão cansados, eu não aguento mais, eu não acredito, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, na igreja ou servir fora, ajudar o próximo.
e nós vamos entender cada pessoa. Eu quero te convidar, por favor, a ficar comigo, a assistir a nossa próxima aula a respeito desse assunto tão importante. Amém, meu irmão? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor para que meus irmãos possam compreender esse texto e após, Pai, entender esse assunto tão importante, seus corações comecem a queimar por servir ao Senhor. Que seus corações possam queimar por dar frutos, por apresentar frutos ao Senhor, porque essa é a intenção do nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, instrua cada irmão em nome de Jesus. Amém, meu querido? Até a próxima!